Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Papo de Mãe TDAH, com a nossa segunda live do Clube do Livro TDAH, que é esse projeto que a gente iniciou na semana passada e que vamos ficar juntos nele até o final da semana, o final do ano. Oi Ana, seja bem-vinda! Saudade de você! Muita saudade mesmo! Bom que você tá aqui, muito bom. Você quer entrar comigo, é isso? Ou foi sem querer? Se quiser eu te chamo, se quiser eu te chamo. Boa noite, pessoal. Gente, nosso Clube do Livro TDAH tá na segunda live, né? A gente vai ter live até dezembro com os capítulos do livro que a gente tá lendo juntas, que é o livro do Dr. Clay Britz, Como Lidar com Mentes a Mil por Hora, que é um livro voltado para famílias de TDAH, e a gente está destrinchando cada capítulo do livro aqui nas lives semanais. Nosso encontro, nosso Papo de Mãe TDAH, ele acontece toda quarta-feira às 18 horas, tá? Só que essa semana a gente está fazendo numa data, né, num dia diferente, porque quarta-feira eu tive um compromisso e eu não pude adiar esse compromisso. Então eu tive que trocar o dia. Mas a gente se encontra toda quarta-feira, tá? Então a gente tá só fazendo hoje num dia diferente porque eu tive um compromisso na quarta-feira. A gente então teve que trocar, mas eu não podia deixar de fazer o nosso segundo encontro do Clube do Livro TDAH, que a gente está acompanhando juntas os capítulos desse livro aqui. Aqui no meu Instagram você encontra o cronograma de leitura do livro, tá? Então se você tem o livro ou se você deseja adquirir o livro, né? É um livro que é super em conta o valor dele, vale a pena para quem tem filhos com TDAH, para conhecer um pouco mais sobre TDAH numa linguagem fácil, simples, acessível para as famílias, que vai trazer bastante informação de qualidade, tá bom? Então, se você tem um livro, você vai acompanhar, cada semana você vai lendo ali os capítulos dentro do cronograma e a gente vai conversar sobre os capítulos aqui durante nossa live toda quarta-feira. Se você não tem um livro, vem para a live e acompanhe aqui junto com a gente, tá? Eu vou trazer um resumo do capítulo e a gente vai conversando sobre o que está sendo abordado no capítulo referente àquela semana. Ó, a Ana já encaminhou para as amigas. Então, gente, a gente falou na semana passada, a gente vai falar também a mesma coisa hoje, que a grande questão, né, do TDAH e que vai trazer possibilidade de mudança, de evolução no tratamento e tudo mais, é a informação. É a gente fazer chegar as informações de qualidade para o máximo de pessoas que a gente puder. Porque, infelizmente, o TDAH tem muita informação, se você pesquisar aí na internet você vai ver muita gente fala de TDAH, mas geralmente essas informações não são informações de qualidade, não são informações com embasamento científico, não são informações que ajudam, né, no diagnóstico e no tratamento do TDAH. Pelo contrário, a gente vai falar de várias desinformações, vamos dizer assim, vários pontos que a gente encontra, né, que vão sendo divulgados de pessoa para pessoa, enfim, sendo divulgado e que não tem nenhum fundamento. Tá? A gente vai quebrar esses mitos hoje, porque a gente precisa entender o que de fato é o TDAH. Então, a gente já falou muito sobre isso na semana passada, onde a gente comentou aqui sobre a introdução e o capítulo 1 do livro que a gente está lendo, tá? E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2 e o capítulo 3, que são os capítulos que vão falar um pouco sobre a história do TDAH e os caminhos que o TDAH, né, que esse transtorno foi percorrendo para chegar no que a gente conhece hoje como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, no que a gente conhece hoje do cérebro TDAH, do que a gente conhece hoje de diagnóstico, de tratamento, de tudo mais, tá bom? E a gente então vai falar, dentre outras coisas, de 7 mitos que estão relacionados ao TDAH. É claro que existem muitos outros, mas a gente vai falar de 7 mitos que estão relacionados ao TDAH e que acabam atrapalhando
as pessoas terem acesso ao que realmente é o TDAH, a levar esse transtorno a sério e a buscarem tratamento, a se engajarem no tratamento que realmente vai trazer um resultado, tá? Então, é disso que a gente vai falar hoje. Só lembrando que o nosso encontro é toda quarta-feira, 18 horas. A gente está fazendo a live na sexta por uma questão que eu tive que trocar o dia essa semana. Mas semana que vem, a gente volta para quarta-feira, 18 horas aqui no Instagram. A gente vai, então, entrar no capítulo 4 da próxima semana, tá? Então, vamos lá. Lembrando, para quem tá aqui, que nosso papo de mãe é uma conversa, então fique à vontade para colocar sua pergunta, fique à vontade para colocar seu comentário. Se você leu o livro, né, pode trazer aqui, né, complementos do que você leu. Se você não leu, mas quer conversar um pouquinho sobre esse tema comigo, é só colocar aqui nos comentários, a gente vai interagindo. Esse é o grande objetivo desse nosso encontro, é a gente interagir aqui, né, através dos comentários, eu trazendo o que vocês estão colocando e a gente trocar, tá? Então, vamos lá. Então, o livro, no capítulo 2 e no capítulo 3, ele vai trazer um pouco da história do TDAH. E ele vai, através dessa história que ele vai trazer do TDAH, ele vai quebrando alguns mitos, algumas desinformações, né, ou informações equivocadas que são propagadas, que vêm sendo propagadas ao longo do tempo e que acabam atrapalhando no engajamento, né, na adesão das pessoas, tanto na busca do diagnóstico quanto na adesão das pessoas no tratamento que realmente tem embasamento científico como tratamento que traz resultado para o TDAH. Então, deixa eu só baixar aqui, gente, porque tá quente. Então, a gente precisa entender esse histórico, até pra gente entender por que muitos desses mitos foram surgindo ao longo do tempo, tá? E a história do TDAH, como eu falei, ela foi sendo construída a partir de muitos mitos. E hoje ainda, né, nós estamos em 2023, o TDAH é um dos transtornos da infância, né, que surge na infância, que é um dos mais falados, né? Tem uma incidência alta, uma prevalência alta, mas ainda assim a gente tem muita desinformação, muitas dúvidas, muitas informações equivocadas. E ele envolve, então, uma série de mitos. E esses mitos vão prejudicar não só a divulgação, o entendimento do transtorno, mas também a adesão ao tratamento. Então, esses mitos acabam gerando medos, inseguranças, desistências, resistência também à aceitação do diagnóstico, resistência a determinados tipos de tratamento, resistência, né, de entender que aquele comportamento é típico de um transtorno, não é da vontade da criança. Resistência também em entender que algumas estratégias, como por exemplo o reforço positivo, ela é muito eficiente para o TDAH e essa eficiência é comprovada cientificamente. E muitas pessoas têm resistência, muitos pais ainda resistem em trabalhar, em utilizar dessa estratégia do reforço positivo, porque acreditam que a criança está fazendo aquilo de malandragem, a criança está fazendo aquilo de propósito, a criança ela vai ficar mal acostumada, a gente está beneficiando a criança, mas os comportamentos inadequados eles não são punidos. Então a gente tem muita coisa envolvida no TDAH que a gente precisa desmistificar para que as pessoas realmente tenham acesso à informação de qualidade, tá? E tudo isso vai gerando descrença e também muito preconceito. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, né, entrar um pouquinho mais nisso que eu tô trazendo para vocês, eu sugiro que você assista a live da semana passada, tá? Porque é o capítulo da introdução, o capítulo 1, que a gente vai falando muito sobre o impacto que a desinformação ela traz, né, os prejuízos que ela traz para a vida da pessoa que tem TDAH. E a importância de conhecimento, a importância da informação de qualidade. Então, nossa primeira live está gravada aqui no Instagram, está gravada no meu canal do YouTube também.
você pode assistir depois. E aí, a gente vai entrar então na história. Então, ele vai trazendo, olha, vou trazer a história do TDAH no livro para que as pessoas entendam que o TDAH não surgiu do nada e para que as pessoas também entendam que existe um fundamento por trás do TDAH. O TDAH não é um transtorno inventado, como muitas pessoas acham. Não é um transtorno que surgiu agora na modernidade, né, no século XXI. É o transtorno relacionado a tecnologias, a agitação do nosso tempo. Não, o TDAH é um transtorno que ele já começa a ser descrito como algo relacionado, né, a um aspecto médico desde o final do século XVIII. Então, desde o final do século XVIII, já existem pesquisas, já existem relatos desse comportamento que hoje nós definimos como TDAH. É claro que naquela época ainda não tinha esse nome, tinham outros nomes, né? Mas já existia relatos médicos de um comportamento do tipo que a gente conhece hoje como TDAH. Então, as primeiras publicações a respeito desse assunto, né, desse perfil mais hiperativo, impulsivo, desse perfil mais desatento, ele é lá dos anos de 1902, que foi a primeira pesquisa mesmo publicada numa revista científica, de 1902. Mas se a gente der um passinho para trás, a gente vai ver que ainda no século XIX já existia relatos desse comportamento que a gente conhece hoje como TDAH. Claro que não eram relatos científicos ainda, mas já eram relatos que foram publicados em diversas literaturas. Exemplo, literatura infantil. Havia um médico que tinha um filho com TDAH, né? Na época não tinha TDAH, né? Que tinha um filho com todo esse comportamento que a gente conhece hoje, impulsivo, hiperativo, e ele então escreveu uma história infantil baseada no filho dele. E essa história infantil relatava todos os sintomas que a gente conhece hoje como TDAH. Claro que esse livro não tem um peso, né, de documento científico, mas foram as primeiras publicações tentando descrever esse comportamento de crianças que já existiam lá no século XIX, lá em 1844, que foi quando foi escrito esse livro. Então já tinha crianças com esse perfil, só que ainda ninguém tinha parado para estudar sobre isso. E interessante que esses relatos na literatura infantil, né, nas literaturas de um modo geral, sobre esse comportamento mais hiperativo, impulsivo, desatento, despertou o interesse dos médicos, né, da medicina, para tentar explicar esse comportamento. Eu vou mostrar para vocês a foto da capa do livro, que foi escrito em 1844, relatando histórias de uma criança com perfil de TDAH. Claro que naquela época não tinha, né, esse nome, mas com esse perfil de TDAH. A intenção do livro era contar histórias cômicas, engraçadas, mas trazendo um ar meio pejorativo e um pouco ridicularizando um pouco esse comportamento TDAH, esse comportamento, né, impulsivo, hiperativo que essa criança tinha, tá? Ó, a Maísa colocou, falam que é transtorno da moda, escutei isso ontem. Exatamente, isso a gente ouve direto, né? É claro que a gente tem que ter um cuidado assim, transtorno da moda, será que a pessoa pode estar dizendo que é um transtorno que não existe e que está na moda todo mundo ter? Ou é um transtorno que existe, mas agora também o diagnóstico está sendo dado para qualquer pessoa? Isso também é uma forma de usar essa expressão que você colocou aqui, mas infelizmente isso é muito comum, né? A gente ouve muito isso, né? Então vou mostrar aqui a imagem para vocês do livro, só para vocês terem uma noção do como que era representado através de um desenho esse perfil que a gente conhece hoje como TDAH. Isso, Ana, tem uma banalização, exatamente, porque assim, é claro que a gente tem diagnósticos, né, equivocados. A gente falou isso na live da semana passada. A gente tem tanto
crianças que não têm TDAH sendo diagnosticadas com TDAH? Sim, claro que a gente tem. Mas também a gente tem muitas e muitas e muitas crianças que têm TDAH e que não chegaram no diagnóstico ainda. Que precisam do diagnóstico, precisam do tratamento e que não foram diagnosticadas, tá? Então, vamos lá. Olha aqui, a capa do livro. Essa é a capa do livro, claro que aqui é uma tradução, né? Do João Felpudo. Olha como ele é representado, né? Uma criança meio desleixada, né? Meio bagunçada. Olha a ideia, né? Do estereótipo do TDAH. Que tem uma mão, sabe? Como se ele tivesse uma mão grande, com dedos grandes. E essa mão aqui, gente, com esses dedos compridos, ela mexe em tudo, mas ela não consegue segurar nada. Então, assim, é aquela criança que derruba tudo, que segura no copo, o copo cai da mão, né? Vou mostrar aqui outras imagens do livro, ó. Ó, olha, sabe aquela criança que sobe nas coisas, ó, que faz a mãe chorar. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Que faz a mãe chorar, que tá aqui, ó, fazendo uma bagunça. Aqui uma outra imagem, ó, que coloca situações de perigo, né? Que tá se envolvendo em situações de perigo, ela acaba colocando fogo aí na irmã, né? Em situações, no gato, enfim. Então a gente tem essas imagens trazendo já esse comportamento que a gente, né, talvez não nesse estereótipo aqui, porque o livro se propõe a isso, mas a gente consegue perceber isso no TDAH hoje, né? E, ó, outra imagem, ó, né? O pai fala, meu filho, ele fala assim, menino, deixa de ser chato, a mesa não é lugar para se contorcer, e tá a criança se contorcendo na cadeira, balançando, né? Possivelmente você pode ter um filho aí que tem esse perfil aí quando tá sentado à mesa, né? Não sossega, derruba tudo, né? Aí o pai fala sério, a mãe franze a testa e olha a sua volta, mas não dá um pio. Faz o que quer o fedelho. Isso aí é um trecho do livro, tá? Faz o que quer o fedelho, vira-se, agita-se, sacode e ri, não para quieto na cadeira. Não suporto mais seu bicho carpinteiro. Olha, gente, 1844, já se usava essa expressão, bicho carpinteiro, para essa criança que não parava quieta no lugar, que não conseguia sentar à mesa para fazer uma refeição, que derrubava tudo, que se mexia, se contorcia, e se sacudia e ria. E achava graça disso. Então, esse comportamento, né, esse perfil de comportamento, que hoje a gente conhece como TDAH, ele já é... Opa! Desculpa, gente, virou aqui. Ele já era observado... Opa! Calma, fica... Ele já era observado há muitos e muitos anos atrás, séculos atrás, né? Como eu mostrei aqui, século XIX. E ele começou, então, a chamar a atenção da comunidade científica, né? Dos médicos da época, e começaram, então, a pesquisar esses comportamentos. E em 1902, então, sai a primeira publicação numa revista científica sobre o que é o TDAH. Tá? Sobre o que é o TDAH, não, desculpa. Sobre esse comportamento hiperativo e impulsivo que prejudicava a atenção da criança, prejudicava a performance da criança, prejudicava a aprendizagem da criança. Por quê? Porque essa agitação motora e essa impulsividade não permitia com que ela prestasse atenção, que ela fizesse as coisas direito. A ideia nessa época ainda era que a hiperatividade era o sintoma principal. Hoje a gente já sabe que não é o sintoma principal. O sintoma principal é o déficit de atenção. Mas naquela época, porque o que a gente conseguiu observar, eles conseguiam observar mais, era a hiperatividade, porque a hiperatividade é mais fácil de a gente observar do que a desatenção. Então eles começaram a investigar esse comportamento hiperativo e impulsivo, tá? Hoje nós temos um conjunto, né, muito sólido de dados científicos comprovados que realmente atestam que o TDAH existe, que realmente atestam que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, um transtorno que afeta a vida da pessoa desde muito cedo e que traz prejuízos ao longo da vida. Então, hoje, a comunidade científica do mundo tem
um arsenal enorme de dados científicos comprovados de que realmente o TDAH existe, de como deve ser o diagnóstico e de como e qual é o melhor tratamento para o TDAH, tá? Ó, e pensar que as pessoas dizem que o problema é atual, do século. Então, assim, primeiro mito que a gente está quebrando aqui, né? Que o TDAH é um transtorno novo, que o TDAH é um transtorno da modernidade, que o TDAH é um problema atual do século XXI, por causa da modernidade, da correria do dia a dia, do excesso de tecnologia. Não, gente. Olha quanto tempo o TDAH já existe numa sociedade totalmente diferente do que é a nossa sociedade hoje. Então, primeiro mito quebrado: TDAH não é um transtorno da atualidade, da modernidade, não é um transtorno novo, tá? E aí, quando alguém que você conversa, né, falar isso pra você, você pode dizer: você sabia que as primeiras pesquisas sobre o TDAH é lá do século XVIII, do século XIX, né? Aliás, do século XIX, do século XX? Você pode falar isso pra pessoa, que agora você tem conhecimento pra, né, não ficar batendo de frente, né? Não é isso, mas para orientar as pessoas da forma correta. Então, apesar de hoje a gente ainda não ter definido uma causa, né, específica do TDAH, quer dizer, do porquê que as pessoas têm TDAH, a gente ainda não tem definido, batido o martelo, né, dessa definição do porquê que as pessoas têm TDAH. Ainda assim, mesmo que a gente ainda não tenha isso definido, a gente tem uma certeza, que é que o TDAH é um problema predominantemente genético. O que significa dizer que o TDAH é um problema, é um transtorno predominantemente genético? Quer dizer que o ambiente que essa criança está inserida não é capaz de sozinho gerar o TDAH numa pessoa. Ela precisa ter uma predisposição genética para isso. Ok? Então, isso faz com que a gente quebre o segundo mito. A gente vai quebrar 7 aqui hoje. O segundo mito. E qual é o segundo mito? De que o TDAH ele é causado porque os pais são muito permissivos, porque a mãe não sabe colocar limite, porque a família é desestruturada, porque os pais são separados, não sei o que. Essas histórias que às vezes a gente escuta, né? Então, assim, o TDAH ele não é causado pelo ambiente, porque ele tem uma base predominantemente genética. Mas a própria palavra predominantemente significa que não é exclusivamente genética. E se não é exclusivamente genética, a pessoa precisa ter uma predisposição genética? Sim. Mas ela também precisa do ambiente para ativar essa predisposição genética. Então, o TDAH, ele não é causado por questões ambientais, mas ele é intensificado, ativado e intensificado por questões ambientais, ok? É isso aí, porque é criado com a avó, que faz toda vontade, né? São essas falas, gente. É claro assim, gente, a gente precisa diferenciar crianças com TDAH de crianças com comportamento que são parecidos com TDAH. Toda essa desestrutura familiar, né, falta de limite, enfim, essas coisas todas que a gente sabe que existe hoje em dia, né, e existe até com mais frequência e intensidade que a gente gostaria, tudo isso pode provocar na criança comportamento, um perfil comportamental muito parecido com o TDAH. Inclusive, é um dos motivos dos diagnósticos equivocados, porque a criança chega com um perfil igualzinho do TDAH. Se a gente não souber fazer uma boa avaliação, a gente acaba dando o diagnóstico errado para a criança, quando na verdade o problema não era TDAH, era outra coisa. É falta de limite muitas vezes, é uma família que não está sabendo ali exercer suas funções parentais de forma adequada, é um ambiente que está desestruturado. Tudo isso pode gerar comportamentos parecidos com o TDAH. Tá? Mas o TDAH em si, não. Mas é importante, mais uma vez, frisar.
ambiente não gera o TDAH, mas o ambiente, ele tem uma influência enorme no TDAH. Desde o surgimento, do aparecimento dos sintomas, até a intensificação desses sintomas ao longo da vida. Por isso que a nossa intervenção no tratamento é uma intervenção que a gente vai fazer no ambiente que a criança vive. Tem o tratamento da criança, que a gente vai trabalhar, intervir na criança? Tem. Mas, principalmente, a gente vai intervir no ambiente que essa criança está inserida. Porque é mexendo no ambiente que a gente consegue minimizar esses sintomas, minimizar os impactos, os prejuízos desses sintomas, ou intensificar os sintomas e aumentar o impacto e os prejuízos do sintoma, tá? Então, nós quebramos o segundo mito, que TDAH não é causado, né, por uma família estruturada, enfim, nada disso. Mas tudo isso, família estruturada, né, famílias que não conseguem ter uma boa comunicação, que não conseguem colocar regras e limites de forma assertiva e etc, etc, podem intensificar os sintomas do TDAH, tá? No nosso caso, com o TDAH, sempre fomos mais rígidos e nada permissivos, para não intensificar mesmo. Sim, mas aí a gente tem... não tô analisando você, tá? Eu só tô falando um exemplo aqui. O que muitas vezes acontece é que, às vezes, a gente sai dessa ideia da permissividade para um autoritarismo, uma rigidez muito grande, que também não funciona com TDAH. TDAH precisa de regras claras, objetivas, mas assim, ela não tem que ter a questão da afetividade, tem que ter a questão, principalmente, do reforço positivo. É isso que funciona com TDAH. Tá? Então a gente vai sim trazer regras, limites, né? A gente vai trazer, mas não pode ser inflexível. Tem que ter ali o reforço positivo para fomentar e aumentar a frequência desses comportamentos que a gente deseja, tá? Trauma físico pode intensificar os sintomas? Sim. Não, físico você tá falando assim, explica pra mim, o que você quer dizer com trauma físico? É que eu pensei em trauma e já fui respondendo. Dá um exemplo pra mim, Maísa, só pra poder... Porque um trauma psicológico, por exemplo, pode intensificar sim, tá? Até pode gerar um outro transtorno, que é o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que aí é um transtorno que acaba aparecendo, né? Pode aparecer junto e aí intensificar ainda mais os sintomas. Aprendi muito com você e aos poucos estamos colocando limites nele, ensinando os avós sobre esse limite. Exatamente, a gente começa em casa, depois a gente vai ampliando para outros ambientes, né? É isso aí. Saber colocar limite de forma assertiva, ótimo. E saber valorizar quando a criança, né, tá ali correspondendo ao que a gente tá falando, melhor ainda, tá? Então, vou esperar a Maísa responder aqui. Uma outra questão em relação a esse ponto aqui, né, do genético e do ambiental, é o seguinte. Existem situações ambientais que são consideradas fatores de risco para o TDAH. Fatores de risco, gente, não é assim. Por exemplo, 2 fatores de risco comum no TDAH, tá? Que a gente acha isso quando a gente vai fazer, né, a conversa com a família e tal. É quando a criança nasce com baixo peso, ou a criança baixo peso ao nascer, né? Ou a criança nasce prematura. Tá, mas eu já vi aqui, já vou te responder, tá? Prematura, baixo peso ao nascer. É um fator de risco. Claro que isoladamente não, né? Mas é um fator de risco. A criança que nasceu com baixo peso, automaticamente ela vai ter TDAH? Não. Mas se ela tiver uma predisposição genética, isso vai ter muito mais chance de desenvolver TDAH do que uma outra criança que nasceu com baixo peso e não tem essa predisposição genética, ok? Um outro fator de risco ambiental que é muito relacionado ao TDAH é a questão da mãe, quando a mãe faz uso de tabaco durante a gravidez. Quando ela fuma, a gestante que fuma durante, né? Fuma durante a gravidez. Gestante que fuma durante a gravidez é meio redundante, né? Mas a mulher que fuma durante a gravidez é um fator de risco altíssimo para TDAH.
Até o livro cita isso, né? Se essa criança, se esse bebê, nesse feto, tiver um gene lá específico, que agora não vou lembrar o nome, se ele tiver esse gene, aumenta muito o risco dele desenvolver TDAH se a mãe for fumante durante a gravidez, tá? Então, assim, esses fatores ambientais, eles são considerados fatores de risco. A gente deve, né, eliminar isso, pelo menos tentar eliminar o máximo disso na vida, né, principalmente da gestante e tudo mais, mas eles sozinhos, eles não provocam TDAH, eles precisam ativar ali os genes, né, que tem na hereditariedade, né, na questão genética daquela pessoa, ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui para Maísa. Um trauma físico, como por exemplo, a criança se machucar e vai para emergência fazer cirurgia, pode intensificar os sintomas? Olha só, Maísa, vamos pensar. A criança tem TDAH, ela é impulsiva, ela é hiperativa, ela tem desatenção, ela tem algumas desregulação emocional, ela tem algumas coisas. Se a criança sofre um acidente que é grave e ela precisa passar por uma cirurgia e tudo mais, isso pode provocar uma desregulação emocional mais intensa nessa criança? Pode. Como poderia provocar em qualquer outra criança que não tem TDAH, tá? Um trauma físico isolado, sem que esse trauma físico impacte no emocional dessa criança, ela pode até intensificar provisoriamente, ali momentaneamente, os sintomas, mas não de médio e longo prazo, tá? A não ser que aquilo tenha virado um trauma. Porque, por exemplo, uma criança que sofre um acidente de carro e ela precisa passar por uma cirurgia ou precisa ficar internada um tempo, essa criança, ela não sofreu só o trauma físico. É bem possível que ela tenha sofrido um trauma psicológico, que a gente chama de TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Entendeu? E se isso aconteceu, isso pode, claro, intensificar os sintomas do TDAH. Aí não só imediato, né, enquanto o problema está acontecendo, mas a médio e longo prazo, tá? Também pode afetar, tá bom? Mas isoladamente, se não teve impacto, né, grande emocional, é claro que mexe com a emoção. Se não teve impacto grande emocional, se for uma coisa ali mais física, pode ali naquele momento alterar, né? Mas não a médio e longo prazo, tá? Vamos lá. E aí o livro traz nessa questão da genética, e depois ele vai entrar num outro ponto, que é a questão dos videogames. Que tá na página, peraí, eu quero olhar aqui, pra gente não se perder, capítulo 3. Vai falar dos videogames, que também é um outro mito, né? Muitas pessoas falam, né? Tem pessoas que acham que o TDAH pode ser causado por excesso de telas, por excesso de videogame, por excesso de jogos eletrônicos, etc. E aqui, gente, o livro, ele traz o seguinte: assim como as questões ambientais que a gente acabou de citar podem ser gatilhos, podem ser fator de risco para o TDAH, que pode ativar, né, essa predisposição genética para o TDAH, os videogames é a mesma coisa, porque é um fator ambiental, tá? Agora, pensa o seguinte, nós temos uma criança, né, vamos lá, cerca de 50% das pessoas que têm TDAH começam a apresentar os sintomas antes dos 7 anos de idade. Então, bem pequenas ainda, né? Então, vamos lá. Se você tem uma criança que está em processo de desenvolvimento desse cérebro, esse cérebro está se desenvolvendo ainda, e a gente permite que ela tenha acesso cada vez mais cedo, né? Hoje a gente tem visto aí bebês recém-nascidos já com uma tela na frente, né? Tablet, celular, televisão, fica ali e a criança fica o dia todo sentada olhando para aquilo ali. Então, se a gente permite que ela tenha um excesso de acesso a telas cada vez mais cedo, é claro que isso vai impactar nesse cérebro. É óbvio. Eu costumo falar o seguinte: o videogame não vai causar o TDAH, mas ele vai piorar e muito.
não só para quem tem TDAH, mas para quem não tem. Videogame, telas, excesso de telas é também um dos motivos das crianças chegarem nos consultórios com suspeita de TDAH e não ter TDAH, mas ter um perfil de comportamento parecido com TDAH. Entendeu? Então, muitas crianças que têm excesso de tela, ficam muito tempo em videogame, nessas coisas, elas chegam nos consultórios para diagnóstico de TDAH e nem sempre elas têm TDAH, tá? E outras que têm TDAH têm os seus sintomas intensificados. Porque olha só, vou dar uma explicação super simples, rápida, sem me aprofundar muito. Pensa o seguinte, TDAH é um transtorno relacionado à dificuldade de autocontrole, dificuldade de se engajar em comportamentos que não têm uma recompensa imediata. Então, o TDAH é um transtorno com dificuldades em se engajar em atividades, em situações, eventos, né, que não tem uma recompensa imediata. Isso é o perfil do TDAH. Aí vamos pensar que essa criança está com excesso de telas, onde ela recebe múltiplos estímulos, estímulo visual, auditivo, é brilho, é movimento, é cor, é som, é aquilo tudo. E ela está recebendo recompensa imediata uma atrás da outra. Porque quando uma criança está jogando, cada pulo que ela dá no jogo e que ela consegue pular é uma recompensa imediata que ela está tendo no cérebro dela. Então a gente está fazendo o quê? Dando uma overdose, dando um excesso de recompensa imediata para ela. Quando ela sair do virtual, né, desse movimento todo de múltiplos estímulos e múltiplas recompensas no cérebro dela, e ela vai para o mundo real, que é um mundo mais lento, né? Como, por exemplo, a sala de aula. A sala de aula é uma dinâmica mais lenta do que um vídeo que ela assiste, um desenho que ela assiste no YouTube, por exemplo. Né? Um jogo que ela joga. Não tem aquele monte de som, aquele monte de cor, não tem aquele monte de brilho, não tem aquele monte de luzinha acendendo, não tem recompensa imediata. O que vai acontecer? Vai gerar tédio nesse cérebro. E quando esse cérebro entra em tédio, ele começa a se desregular, ele começa a ter dificuldade de engajamento. Então, quanto mais acesso a telas, mais dificuldade de se engajar em tarefas que não têm uma recompensa imediata, a criança vai ter. Entende como as telas e principalmente jogos, né, eles trazem um prejuízo para o TDAH enorme por conta disso, tá? Depois até a gente pode fazer uma outra live, eu já fiz uma live sobre isso, mas a gente pode fazer até outra live depois, esmiuçando um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas tem no meu canal do YouTube, na verdade são 2 lives que tem, mas a última que eu fiz, eu expliquei isso nos mínimos detalhes, né, o impacto que as telas têm no cérebro TDAH, tá bom? Então, mais um mito que foi quebrado, né, o videogame, assim, o excesso de telas, ele, até o momento, ele não é considerado um fator que pode fazer com que a pessoa tenha o TDAH, o transtorno. Ele pode fazer com que a pessoa intensifique os seus sintomas, pode fazer com que a pessoa tenha até um perfil de comportamento muito parecido com o TDAH, mas para que ele adquira o TDAH, não. Tá? Então, mito 3. E aí ele vai entrar depois no mito 4, que é da atividade física. Só que aqui, gente, ele não está dizendo que a atividade física não é bom para criança. Pelo contrário, atividade física é bom para qualquer criança, tá? Para qualquer criança, atividade física é essencial, é importantíssimo, faz muito bem. A atividade física para o TDAH é tão importante ou mais importante do que para uma criança que não tem TDAH. O que ele está trazendo aqui como mito não é a atividade física sendo boa, né? É a atividade física sendo usada para cansar a criança. Porque há essa ideia, isso não é uma ideia só das pessoas leigas, né, dos pais, não. Até alguns profissionais eu já ouvi com essa fala, tá? Coloca na natação, coloca no futebol para ele gastar energia. Gente, o TDAH não é um transtorno de excesso de energia. O TDAH é um transtorno
que até aqui tá falando, até na página, que eu quero até falar pra vocês aqui, ó. Ó, o TDAH é uma condição que envolve autocontrole e organização mental, e não uma resolução muscular. Então, o TDAH não é uma questão de movimento, de uma decisão de movimento, é uma dificuldade de autocontrole desses movimentos, de inibição desses movimentos. Então, a atividade física que é usada para cansar a criança, para gastar energia para cansar a criança, ela não é indicada para TDAH. A atividade física é indicada não para cansar a criança, mas como algo que vai promover saúde para ela, tá? Tanto é que a atividade física, quando a criança está mais cansada, ela vai ter mais problema de agitação. Quanto mais cansada tiver a criança, mais dificuldade nesse autocontrole ela vai ter. Mais irritada ela vai ficar. Mais agitada ela vai ficar. E vai acabar influenciando principalmente na dificuldade de relaxar para dormir. Eu não sei se... Eu costumo falar isso com meu marido, não sei se vocês percebem isso em vocês, mas eu percebo muito em mim. E eu não tenho hiperatividade. Eu percebo muito, eu falo pro meu marido às vezes, né? Um dia que eu tô muito cansada, eu deito e falo assim, eu não gosto de dormir quando eu tô cansada. Quando eu tô muito cansada. Por quê? Porque eu tenho mais dificuldade para dormir. E eu não tenho problema com sono, graças a Deus, eu deito e durmo logo. Nunca tive problema com sono. Mas quando eu tô mais cansada, eu demoro um pouco mais para dormir do que quando eu durmo normalmente, no dia normal. Então, a criança com TDAH é a mesma coisa, ela vai ter mais dificuldade para relaxar, ela vai ficar mais agitada, mais irritada por esse cansaço, porque ela vai estar cansada, mas ela não vai conseguir controlar e inibir esse comportamento. Então, ainda que ela esteja cansada, ela vai continuar agitada, e isso vai dar uma irritabilidade muito grande na criança, tá? Isso não é para você eliminar a atividade física da vida do seu filho, é para você ajustar horário, ajustar frequência, ajustar a intensidade da atividade que ele está fazendo. E não colocar com o objetivo de cansar a criança. Então esse também é um outro mito que a gente quebra aqui na nossa live a partir da leitura do livro, tá? Vamos lá, vamos para o quinto mito. Um outro mito que ele traz aqui é que a ideia de que as pessoas têm, ainda, infelizmente, algumas pessoas, de que o TDAH é coisa de criança e com o tempo isso melhora. Com o tempo vai desaparecendo os sintomas. E hoje a gente já sabe que isso não existe. Tanto é que a gente está tendo aí uma enxurrada de diagnósticos de adulto com TDAH. Por quê? Porque o TDAH persistiu até a vida adulta. Então a gente já sabe hoje pelas pesquisas que o TDAH ele persiste ao longo da vida. É claro que alguns sintomas eles vão reduzindo, mas não de uma forma regular, tá? A tendência, que não é regra, mas a tendência é a hiperatividade diminuindo, mas a agitação mental não. Então, essa redução de alguns sintomas, ela não acontece de forma regular e nem para todas as pessoas. E ela também promove prejuízos significativos. Então, o TDAH é um transtorno que, se a gente não intervém na infância, pensando nos resultados a médio e longo prazo, ele pode se tornar crônico e abrir portas para outros transtornos surgirem e prejuízos irem aumentando ao longo do tempo. Então começa com os prejuízos ali, né, da criança na escola, né, na idade escolar. Começa com os prejuízos na aprendizagem, aí vai chegando lá na pré-adolescência, adolescência, os prejuízos na área social, os prejuízos na questão ali dos ambientes ali, começa a chegar na vida adulta trazendo prejuízos na vida profissional, nos relacionamentos. Então, assim, os prejuízos eles vão se intensificando ao longo do tempo, né? E também abrindo uma possibilidade de outros transtornos irem surgindo como comorbidade, tá? Então, não, o TDAH não desaparece com o tempo, ainda que a pessoa pode, né, até ao longo da vida, ter uma redução nesses sintomas e
uma minimização desses prejuízos a partir do tratamento, tá? Então, mito número 5. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Podemos seguir? São 7 mitos, tá? A gente vai para o 6 agora. Acho que tá tudo bem, né? Ninguém falou nada. Então vamos lá. Mito número 6. Ele vai falar sobre, na verdade, o 6 e o 7 são mitos relacionados à medicação. Mas olha só, eu não vou entrar na medicação hoje, tá? Por quê? Porque a gente tem um capítulo, que é o capítulo 7, onde a gente vai esmiuçar mais sobre medicação, tá bom? Claro que eu não sou médica, então não vou falar como médica. Eu vou falar como psicóloga que estuda sobre medicação e TDAH e também baseado no livro aqui do nosso, né, Dr. Clay Britz, tá bom? Eu vou trazer só os 2 mitos, que é pra gente quebrar esses 2 mitos hoje, mas falar mais sobre medicação a gente vai falar no dia que a gente for falar do capítulo 7, que é sobre medicação, tá bom? Então vamos lá, mito 6. Obrigada, Maísa. Mito 6. Em relacionado à medicação, que ele traz que a medicação, muitas pessoas não aderem à medicação com medo de uma informação que é propagada aí ao longo do tempo, que diz que a medicação TDAH vicia, causa dependência, pode causar dependência na criança. E os pais morrem de medo da criança ficar dependente, viciada no remédio. E todas as pesquisas científicas apontam que isso não é uma verdade. Eu não vou entrar nisso a fundo explicando, porque a gente vai falar na live do capítulo 7, tá? Mas eu quero trazer aqui para vocês só uma informação. Em relação à questão da medicação, tá? Ó, aqui no livro ele traz 3 situações, 3 ocasiões que a medicação para TDAH, que é o metilfenidato e a lisdexanfetamina, que a gente conhece como Ritalina, Concerta e Venvance, são essas medicações para TDAH. Existem 3 ocasiões que pode ser possível, não quer dizer que seja 100%, né, mas pode ser possível ter uma dependência da medicação. Quando há histórico na família de dependência física e psicológica de drogas. Então, se na família ali, na família, né, próxima, tiver histórico de dependência física ou psicológica de drogas, a gente tem que ter uma atenção redobrada, tá? Então, é nesse caso. Fora isso, não. Segundo caso, são 2 casos. O segundo caso, né? Quando a medicação for injetada ao invés de ser administrada oralmente, como ela é indicada para ser tomada. Então, se ao invés de você tomar a medicação, pegar e injetar essa medicação, ela pode gerar dependência. São esses 2 casos que ele traz aqui, tá? Fora isso, é muito baixo mesmo a chance de uma criança se tornar dependente. Até porque quem tem filho com TDAH, principalmente na adolescência, sabe que, ao contrário, eles não querem tomar medicação, tá? Mas a gente vai explicar mais sobre medicação na nossa live do capítulo 7, tá bom? Então, é mais um mito que a gente quebra aqui, ok? E um outro mito relacionado à medicação é que muitas pessoas dizem que o TDAH é um transtorno inventado pela indústria farmacêutica para vender remédio, para medicalizar as crianças, para dopar as crianças e etc, etc. Quem já ouviu esse mito? Que fala que TDAH é um transtorno que surgiu inventado pela indústria farmacêutica. Alguém já ouviu falar sobre isso? Vamos ver se alguém responde aqui. Eu já ouvi várias vezes. Né? Ó, a Ana até riu, ó.
Por quê, gente? Que isso é um mito. Ó, nos meus atendimentos, sim. É um mito por quê? E assim, eu tô quebrando esses mitos junto com vocês para vocês terem argumento para conversar com as pessoas, tá? É um mito, sabe por quê? Porque desde a primeira publicação, teoria da conspiração, é quase isso. Desde a primeira publicação, lembra que eu falei para vocês? 1902, primeira publicação numa revista científica do perfil, né, de TDAH, quando começaram a estudar sobre isso. Desde a primeira publicação até o surgimento da primeira medicação para TDAH, a gente tem um espaço de tempo de 40 anos. Olha, então assim, quem é aquela história, né? Quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Mas aqui a gente sabe a resposta. Quem surgiu primeiro? A medicação, o TDAH ou a medicação? O TDAH. Se fosse um transtorno, né, produzido, né, pela indústria farmacêutica, a medicação ia surgir antes. Não, a medicação só surgiu 40 anos depois da primeira publicação oficial, né? E, claro, como eu já falei para vocês, muito antes disso já se estudava, já se observava esse comportamento, tá? É claro, gente, que toda a indústria farmacêutica aí aqui, né? A gente sabe que tem, né, eles querem vender remédio, a gente sabe tudo isso, tá? Não vou nem discutir isso aqui porque a gente sabe disso. Mas, e a gente precisa ter cuidado para não medicalizar as crianças sem necessidade, isso tudo é fato que a gente precisa ter consciência, né? Mas, em termos de surgimento do TDAH, em termos de explicação da existência do TDAH, não tem a ver com essa questão, porque a medicação só surgiu muito tempo depois, ok? E antes da gente passar aqui para o finalzinho, o livro traz a história, o início da história do Dr. Clay, né? Depois vai ter um capítulo mais pro final do livro que ele vai contar como que ele, com TDAH, conseguiu, né, ser médico, ter doutorado, enfim, ter sucesso na vida. Vai ter um capítulo sobre isso. Mas no capítulo 3, ele começa a contar um pouquinho sobre a história dele. E ele diz que ele só teve o diagnóstico de TDAH, porque o Dr. Clay Britz, ele tinha TDAH, ele só teve o diagnóstico quando ele fez 30 anos de idade. Então ele passou a infância, a adolescência e o início da vida adulta, né, sem saber que ele tinha TDAH. E ele conta os prejuízos que isso trouxe para a vida dele. Ele dizia que ele não tinha problemas de aprendizagem, mas ele teve problemas em outras áreas, como, por exemplo, a obesidade. Gente, crianças com TDAH têm 3 vezes mais risco de desenvolver sobrepeso e obesidade na infância. Né? Hoje mesmo, agora, antes um pouquinho da live, eu vim para a live, deixei a conversa lá no nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo de mães TDAH do WhatsApp. As mães estavam falando que o filho come tudo que vê pela frente, né, e tal, enfim, dessa fome que as crianças do TDAH têm, não sei o quê. Claro que não são todas, mas algumas têm, né? Então a gente tem que ter cuidado, sim, porque é um risco. Então ele começa a trazer os prejuízos que o TDAH, que não foi diagnosticado na infância, trouxe para a vida dele. E é claro que ele vai falando depois ele vai falar de como ele conseguiu superar tudo isso. Mas o quanto isso foi impactando na vida dele, num prejuízo que é o principal prejuízo do TDAH para a vida de uma pessoa, que vai impactar a vida dela na infância, na adolescência e vai acompanhar na vida adulta, que é o prejuízo na autoestima dessa criança e dessa pessoa. Porque uma criança que tem um impacto negativo na sua autoestima, quando ela é pequena, que é quando ela está formando a sua identidade, formando, né, as suas crenças sobre quem ela é, se ela tem esse impacto na infância, quando ela chegar na vida adulta, essas crenças vão estar muito enraizadas e vão ser muito mais difíceis de serem modificadas. Então, a autoestima impactos negativos na autoestima é um dos maiores prejuízos do TDAH. Se você está preocupado que seu filho não faz dever de casa, porque seu filho não toma banho sozinho, porque isso, porque aquilo, tudo isso
são problemas, são prejuízos, são dificuldades, a gente tem que enfrentar, tem que, né, aprender a lidar, estratégias para resolver esses problemas, sim. Mas o maior impacto que o TDAH traz na vida de uma pessoa é na sua autoestima, é na forma como ela se vê. E conforme o tempo vai passando, essa baixa autoestima vai se internalizando cada vez mais, se enraizando cada vez mais. Essas crenças negativas vão se enraizando cada vez mais e trazendo cada vez mais prejuízos. Por isso que a gente fala tanto, né, do reforço positivo. Por isso que a gente fala tanto, gente, da gente começar um tratamento cada vez mais cedo, porque quanto mais cedo a gente começa o tratamento, a gente está agindo de forma preventiva para que esses pensamentos negativos que ela tem de si não criem raízes, não se intensifique e vire uma crença na vida dessa pessoa, tá? Nossa autoestima, ela tem a ver com o nosso senso de competência, nosso senso de capacidade de realização. Crianças com TDAH, elas vivenciam muitas situações onde elas não conseguem fazer as coisas e são criticadas por isso, e são cobradas por isso. E isso vai fazendo com que ela interiorize a ideia de que ela é um fracasso, a ideia de que ela realmente não consegue. A ideia de que não adianta nem ela tentar, porque ela não vai conseguir. Então, a intervenção, ela vai ser para melhorar tudo isso? Vai. Mas para quê? Para que isso não impacte negativamente nessa autoestima, tá? Quem faz o meu curso de TDAH infantil, né, psicólogas, psicopedagogas, a gente lá no curso, né, eu mostro a conceitualização cognitiva do TDAH. É uma linguagem aqui para profissionais, tá, gente? Então, peço licença para as mães. Mas o que eu quero falar? Dentro da estrutura, né, cognitiva, para que a gente trabalhe, né, na TCC com a criança com TDAH, com a pessoa com TDAH, não adianta a gente ir lá trabalhar a autoestima de uma criança diretamente. A criança chega com problema de autoestima, a gente vai trabalhar a autoestima? Vai, só que não é diretamente na autoestima. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar nos comportamentos dela, na capacidade dessa criança de realizar as coisas do dia a dia. Porque quando a gente torna essa criança mais funcional, quando a gente torna essa criança, a gente faz porque ajuda essa criança a produzir, ter resultados, a gente automaticamente está criando um campo propício para a autoestima dela melhorar. Agora, não adianta eu dizer para ela que ela é especial, que ela né, sei lá, coisa assim, que ela consegue isso, que aquilo, encher a bola dela achando que isso vai melhorar a autoestima dela, quando no dia a dia dela ela não consegue fazer as coisas, ela não consegue realizar as atividades, ela é cobrada, ela é criticada, ela sofre punição todo dia por conta das coisas que ela não consegue fazer. Então, a gente pode depois fazer uma outra live. Eu já tenho live aqui no Instagram sobre isso, mas a gente pode mais tarde fazer uma outra live sobre isso, porque é o prejuízo principal do TDAH e é aquilo que que a gente precisa trabalhar de forma preventiva. Muitas coisas que a gente trabalha na terapia da criança, a gente vai ver resultado, não é agora, a gente vai ver o resultado lá na adolescência, lá na vida adulta, porque a gente está trabalhando não é só no comportamento que ela está tendo agora, é na prevenção na prevenção dessas crenças negativas não surgirem, não se enraizarem, é na prevenção dessa baixa autoestima não acontecer, é na prevenção de comorbidades como depressão e ansiedade não aparecerem junto com o TDAH. É nesse sentido que a gente trabalha com a criança, tá? Melhorando hoje para que médio e longo prazo ela não tenha esses impactos negativos que são tão significativos. Agora, como que a gente faz isso? Né? Como que a gente faz isso tudo? Tudo, gente, tem várias formas de fazer, mas eu vou começar trazendo aqui, né? Eu vou falar para vocês o pulo do gato. Aquilo que mais tem impacto, que faz parte de todo o tratamento TDAH, tá? Ó, a Ana colocou no atual, construindo o futuro, exatamente.
É aquilo que até você gosta muito de falar, né, Ana? Eu gosto também de usar essa metáfora da semente, né? A gente está plantando a sementinha, mas para a gente plantar, a gente tem que preparar a terra. A gente não planta de qualquer jeito, né? A gente escolhe a melhor semente, a gente planta a semente e a gente não fica sentado esperando. A gente vai lá e tem que regar todo dia, né? Tem que ter o solzinho, tem que ter a água, nutrientes. A gente tem que olhar para ver se não tem uma erva daninha crescendo. Só que vai ter um tempo onde a gente vai olhar para aquela terra ali que a gente botou né, a terra tá aqui, a gente botou a sementinha aqui. A gente vai olhar para cá e não vai ver nada acontecer. E a gente vai falar assim: ah, a terapia não tá funcionando. Ah, essa estratégia não funciona. Gente, tem um tempo para que essa semente germine. Claro que não é a vida toda, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos. Não é isso, mas tem um tempo para isso. E aí, esse tempo que a gente não tá vendo nada crescer é porque a semente está criando raízes. Depois que ela cria raiz, é que ela começa a brotar. E aí sim a gente vai começar a ver essa plantinha crescer e futuramente os frutos que a gente vai colher, tá? Monitoramento de ambiente e condutas. Perfeito, perfeito. É isso aí. Então, a gente precisa o quê? Ter paciência, né? Ter constância, porque não adianta só plantar e esperar crescer. A gente tem que estar ali, né? Monitorando o ambiente, né? Tá ali cuidando daquele ambiente ali para que aquela semente que a gente plantou possa crescer, germinar, né? Crescer e dar frutos, tá? E para isso a gente precisa de quê? Conhecimento. Conhecimento é a primeira etapa. Por isso que a gente faz a psicoeducação, né? Psicoeducação é uma estratégia que a gente usa, uma das estratégias mais importantes, né? Que a gente usa para quê? Para explicar, esclarecer, orientar as pessoas sobre o que é o TDAH e sobre como a gente vai lidar com ele no dia a dia, né? Ó, isso, trabalho contínuo, constância é o segredo. Exatamente, exatamente. Constância, persistência, né? É o segredo, porque né, a gente está falando de um cérebro, né? Um cérebro que está em desenvolvimento, que tem particularidades e que um cérebro não se muda assim, ó. Ah, tentei fazer uma vez, 2 vezes, não deu certo, desisti. Não. A gente tem que ter persistência, né? Constância, persistência. Claro que a gente não vai ficar persistindo naquilo que não faz sentido, né? Mas naquilo que faz sentido, naquilo que realmente tem indicação, né, de uma boa estratégia, a gente vai persistir para ver os resultados. Então, o conhecimento é o nosso primeiro passo, né? A gente tomar posse dessas informações de qualidade, né? Por isso que eu sempre falo, gente, aqui na internet tem muita gente falando sobre TDAH. Muita. A gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve. Não tô dizendo que os outros perfis são ruins, não. Pelo contrário, eu mesmo acompanho vários que são maravilhosos. Mas a gente tem que ter cuidado, ter filtro. Eu sou dessa ideia, não sei se eu tô errada, tá? Se eu tiver errado, você não segue o que eu tô falando, não. Mas pra mim, eu trago essa ideia pra minha vida. Eu não sou uma pessoa que sigo todo mundo. Ah, tá falando de TDAH, então eu quero saber tudo que todo mundo tá falando. Não, eu não sou. Eu também não sigo só quem fala o que eu penso, não, tá? Não é essa questão. Mas eu seleciono ali 2, 3 no máximo, dependendo do assunto, que falam sobre aquilo, que eu identifico como referência, que eu identifico como pessoas que realmente estão trazendo a informação de qualidade, né? Que eu analiso. E aí eu sigo aquelas pessoas, aquelas 2 pessoas ali. Eu não fico bebendo em todas as fontes. Então pensa você, mãe de TDAH. Se você está entrando em todos os grupos que você conhece, que você sabe que existe sobre TDAH, se você está seguindo todos os perfis, se você está comprando todos os livros, se você está fazendo... Pode ser que você se perca nesse caminho, porque é tanta informação e tanta gente falando coisas para você que você não sabe o que seguir. Então, assim, traça um objetivo, ouve o que as pessoas estão falando, seleciona ali um grupo, 2 grupos, né, que você considerar melhor, que tá te agregando em alguma coisa. 2, 3 perfis ali que você realmente vê, né, que realmente são pessoas, sabe?
e aí você segue, né? Eu faço isso para minha vida como um todo. Então, é um conselho, não é uma regra. Ó, Maísa, não tem semente mágica nem receita mágica. Exatamente, sabe? Não existe aquele feijãozinho mágico do João Pé de Feijão, que a gente planta e vai dormir, né? E no meio da noite, aquele pé de feijão enorme cresce que leva até no céu. Não existe isso, gente. Claro que tem estratégias que a gente vai utilizar, que a gente vai ver resultados muito rápidos. Mas a maioria dos resultados do TDAH, principalmente os que são relacionados ao TDAH mesmo, eles demoram um pouquinho, né? Mas é desespero, né? As famílias estão desesperadas. Sim, estão desesperadas. É a primeira fase, né? A primeira fase, quando a gente descobre o TDAH, a gente quer saber tudo. Então a gente começa a seguir todo mundo, que a gente não sabe quem, né? Não sabe de onde que a gente, o que a gente sabe, o que a gente tá fazendo, então a gente quer ouvir todo mundo. Passou dessa primeira fase, que é natural de acontecer, começa a selecionar, né? Começa a selecionar para que você tenha um direcionamento, né? Isso, tem os pulos do gato. Tem os pulos do gato. Então, gente, pegando essa deixa aqui pra gente encerrar, o capítulo 4, que é o capítulo da próxima semana, que vai ser na quarta-feira, 18 horas. O capítulo 4, ele vai trazer aqui uma explicação sobre o cérebro do TDAH. Então, do capítulo 4 em diante, ele vai trazendo conhecimento baseado em evidência, conhecimento de qualidade, conhecimento realmente com respaldo científico para passar pra gente. Então, a cada semana agora, a partir da semana que vem, a gente vai trazer um conhecimento específico sobre TDAH. Tanto pra gente entender o que é o TDAH de fato, quanto pra gente ficar mais seguro na questão do diagnóstico, quanto a parte do tratamento, tá? Então, a gente vai falar sobre isso a partir da semana que vem, já entendendo como funciona esse cérebro TDAH no capítulo 4. Então, conhecimento é poder, gente. A gente sabe, né? Então, é importante que a gente se aproprie, né, desses conhecimentos. Você não precisa, mãe, ser uma especialista no sentido de saber tudo sobre TDAH. Não. Você tem profissionais que precisam saber de forma mais aprofundada, óbvio, né? Mas você também precisa ter um conhecimento, pelo menos entender o que é o TDAH, o impacto que isso traz, né, no comportamento do seu filho no dia a dia e como lidar com isso. Isso é básico para uma família de TDAH, tá bom? Gente, essa questão da desinformação ela é tão séria que ela não atinge só a população geral. Ela atinge os profissionais também. Psicólogos, psicopedagogos, professores, médicos, ela atinge todo mundo. Esses mitos aqui estão permeando o imaginário das pessoas de um modo geral. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? E não propagar isso. Pelo contrário, divulgar as informações de qualidade. Então, assim, vou falar de mim, tá? Não vou falar das outras pessoas, né? Eu geralmente lá no grupo eu divulgo algumas pessoas que eu acompanho, principalmente psiquiatras que eu gosto, que, enfim, indico. Mas eu vou falar de mim. Se você de alguma forma, né, ou lá no meu grupo do WhatsApp, ou aqui no Instagram, você se identifica com o meu jeito de falar, o meu jeito de explicar, com o conteúdo que eu trago, né? Você identifica em mim, né, uma verdade naquilo que eu trago para vocês. Divulga isso, não é para me divulgar, é para divulgar essas informações para outras pessoas. Você pode fazer isso convidando, né, a pessoa para me seguir aqui no Instagram, a me seguir lá no YouTube, a entrar, se for uma mãe de TDAH, entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Uma profissional, entrar no nosso grupo de profissionais que a gente também tem, né? Ou você pegar um conteúdo meu e divulgar para uma pessoa. Porque assim a gente vai propagar essas informações para mais gente, tá? Essas lives que a gente está fazendo do Clube do Livro, que vai até dezembro, gente, todas as informações que você precisa saber sobre TDAH a gente vai falar. A gente começou a falar semana passada e vai falar até dezembro. O nome do Clube do Livro deveria ser tudo que uma família deveria saber sobre TDAH. É o tema do nosso Clube do Livro, tá? Então, sintam-se convidadas a estar comigo semana que vem, pra gente entender um pouquinho mais sobre esse cérebro.
Eu comecei falando dos profissionais, né? Essa semana eu vivenciei uma situação muito complexa, muito, muito difícil, de um profissional que olhou para a criança, gente, em uma sessão, não ficou nem 10 minutos com a criança, só olhou para ela e falou que ela não, você não tem, não foi nem TDAH, ele tem TDAH, mas o TEA também, estava com suspeita de TEA, e ele simplesmente falou que não, você não tem TEA não. Só porque olhou para ele durante 2 minutos, nem chegou a conversar com a criança, não chegou a fazer, não quis olhar a avaliação neuropsicológica, não quis olhar o relatório do médico, do psicólogo, e ainda teve a cara de pau de dizer para a mãe e para o filho, para a criança, por que você está fazendo terapia? Terapia não serve para nada, psicólogo somente, psicólogo só quer ganhar dinheiro, remédio é que resolve. Então, assim, gente, vou te falar, eu não sei nem o que eu faria que o médico falasse um negócio desse pra mim na frente do meu filho. Mas a gente encontra profissionais assim, em todas as áreas. Não é só o seu vizinho, o seu parente que vai falar, né, que não sabe o que é TDAH, que vai falar, não. A gente vai encontrar isso em todo lugar. Então, se essa mãe desse meu paciente não tivesse muito bem orientada pra sair dessa consulta e nunca mais voltar e não levar em consideração o que aquele médico falou, porque eu orientei ela antes de ir, conversei com ela antes e depois, conversei com a criança também, que é meu paciente, depois, né, para não deixar essa informação mentirosa entrar na cabecinha dele, ele não engajar mais na terapia, porque o médico disse que terapia é mentira, que psicólogo mente. Então, se eu não tivesse feito isso, talvez essa família tivesse saído de lá e acreditado no que o médico falou, porque o médico tem uma autoridade, né? Então, assim, cuidado, né, com as pessoas. Não é porque ele tem uma chancela de psicólogo, de médico, não é porque ele tem TDAH. Tem muitos perfis de pessoas com TDAH na internet, pessoas que têm TDAH e falando do TDAH com uma autoridade que nem sempre tem, tá? Então, cuidado, tá, pessoal? E é só isso. Alguma misericórdia, né, Ana? Alguma pergunta que vocês queiram colocar? Alguma outra questão sobre o que a gente está conversando aqui? Semana que vem a gente se encontra aqui novamente. Só que quarta-feira, tá? Quarta-feira, 18 horas. Nosso Clube do Livro TDAH. Lembrando que a gente está lendo esse livro aqui, ó. Como lidar com mentes inquietas. Mentes inquietas não, tô com outro livro na cabeça. Como lidar com mentes a 1000 por hora, Dr. Clay Britz. E a gente vai pro capítulo 4 semana que vem. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal.